Homem-Aranha é sem dúvida o herói favorito de muitas pessoas, inclusive é meu herói favorito também, e ele protagoniza um dos melhores games lançados pro PlayStation 4. E aí, players, tudo beleza? Eu sou o Fiaspo e seguinte, hoje eu quero mostrar pra vocês aqui a história completa de Marvel Spider-Man que saiu pro PlayStation 4, que é um jogão que vale muito a pena você dar uma olhada, e tem uma história cativante pra caramba também, que eu vou contar aqui daquele jeito que vocês gostam. Então se você gosta do Homem-Aranha, já chega fortalecendo com seu like, inscreva-se no canal e também se torne um membro por menos de R$3 e tenha acesso a todas essas figurinhas que você pode utilizar nos comentários e ainda ajuda o canal a continuar produzindo esses vídeos de história que dá um trabalho danado. E o seu nome aparece nos créditos finais desses vídeos especiais aqui. Fechou? Bom, pra começo de conversa, esse game não explora muito as origens do Homem-Aranha. Ao invés disso, a gente tem um herói mais experiente, com toda uma bagagem de feitos e histórias pra contar. Mas a gente sabe que esse Peter Parker aqui é um órfão criado pelos tios, e aos 15 anos de idade, ele foi picado por uma aranha geneticamente modificada, e dessa picada ele conseguiu habilidades como agilidade e força sobre-humana, grudar nas paredes e o sentido aranha também. Ele decidiu usar essas habilidades pra benefícios próprios, lutando em competições de luta livre pra conseguir uma graninha. Mas durante esse período, Peter presenciou um assalto, mas não fez nada para impedir o assaltante. Infelizmente, esse foi um dos seus piores erros, já que esse mesmo assaltante depois acabou assaltando a casa dos Parkers e nisso o tio Ben foi assassinado. Peter foi atrás do assaltante e acabou descobrindo que ele era o cara que deixou fugir. Depois disso, Peter entendeu que com grandes poderes vem grandes responsabilidades e parou de usar os seus poderes para ganhos pessoais e se tornou um herói. Um tempo depois, o Homem-Aranha finalmente apareceu e passou a defender a cidade de Nova York dos bandidos. Como Homem-Aranha, Peter criou um novo traje e também lançadores de teias artificiais para poder perambular pela cidade com mais liberdade. Se aproveitando das suas habilidades de fotografia, ele virou fotógrafo do Clarim Diário, onde ele começou a passar a vender as fotos do próprio Homem-Aranha pro editor-chefe do jornal, o J. Jonah Jameson, que odiava o Homem-Aranha e fazia de tudo para difamar o herói. Mas o Peter é visionário, né, galera? Ele é o Homem-Aranha, é o Peter Parker, ele tira foto dele mesmo e vende ainda pro cara e ganha dinheiro. Stonks. E foi assim por bastante tempo até que o Peter cansou desse ódio gratuito do Jameson pelo Homem-Aranha e saiu do jornal. Depois disso, ele se formou em biofísica na faculdade de Empire State e virou assistente do laboratório do Dr. Otto Octavius. E ao mesmo tempo, ele começou a namorar também a Mary Jane Watson. E em algum momento, ele revelou pra ela que ele era o Homem-Aranha. A relação dos dois durou cerca de 2 anos, até que eles terminaram o namoro por conta da super proteção do Peter, mas eles continuaram bons amigos. E olha só que irônico, a Mary Jane acabou virando jornalista e agora estava trabalhando também no Clarim Diário. Mas fica tranquilo porque o Jameson não tá mais no Clarim. Ele agora tem o seu próprio podcast que ele usa pra quê? Adivinha, né? Difamar o Homem-Aranha. Bem-vindos a Apenas os Fatos com J. Jonah Jameson, alertando sobre ameaças que ninguém sabe que existem. Vamos às ligações. Fala. Tá, não é por nada, mas o Spider-Man mandou bem prendendo Wilson Fisk, né? Um chefão da máfia a menos é bom pra todo mundo. É mesmo? Diga, você é policial? Advogado? Talvez um repórter premiado com décadas de experiência como eu? Não, eu sou encanador. Ah, ótimo. Então conserta a minha privada e cala a boca! Enquanto isso, a tia May agora se dedica aos trabalhos comunitários em um abrigo chamado de Festa. E Peter, obviamente, ajudava sempre que podia. Essa iniciativa para ajudar a comunidade foi feita por um homem chinês chamado de Martin Lee. Ao longo da sua carreira heróica, o Homem-Aranha enfrentou vários supervilões como Electro, Shocker, Abutre, Escorpião, o Rhino, Rei do Crime e vários outros. Cada um com as suas origens e motivações diferentes, mas todos acabaram sendo derrotados pelo Aranha e em sua grande maioria acabavam sendo presos e levados para uma prisão de segurança máxima chamada de A Balsa. E em algum momento também a gente pode supor que o Homem-Aranha deve ter tido algum contato com outros heróis, como os Vingadores e o Doutor Estranho, que também tem bases de operações em Nova York. Tem o prédio dos Vingadores lá e tal, é um baita easter egg bem legal. E nisso, 8 anos já tinham se passado desde que o Peter Parker virou o Homem-Aranha. Ele já é um herói bem experiente em praticamente todos os quesitos. Inclusive, ele agora tinha uma rede social onde ele consegue se comunicar
comunicar com seus fãs e saber mais sobre casos isolados na cidade para poder agir mais rapidamente. Ele também usa o seu próprio intelecto para criar vários equipamentos para ajudar no combate ao crime. E é claro, ele tem mais aliados agora, inclusive na polícia, já que ele trabalha diretamente com a capitã da polícia de Nova York, que é a Yuri Watanabe. E é aí que começam os eventos do jogo. Apesar de tudo, o Peter ainda é um completo de um duro, não tem dinheiro, tava devendo todo mundo, o aluguel do seu AP tava super atrasado, mas mesmo assim, quando ele escuta um chamado de rádio da polícia, ele entra em ação. Principalmente quando ele escuta que a operação policial é pra prender ninguém menos do que o Wilson Fisk, que é o rei do crime. Atenção, mobilização nível 4, local Torre Fisk. Fisk? Parece que finalmente as autoridades conseguiram provas concretas suficiente pra colocar o Wilson atrás das grades. E o Homem-Aranha logo aparece ali pra ajudar. Depois de enfrentar vários capangas do vilão, o herói cai na porrada com o próprio Fisk e o derrota, finalmente conseguindo prender o rei do crime depois de anos tentando e não conseguindo. Enquanto é preso, o Fisk grita pro Homem-Aranha dizendo que ele é quem põe ordem naquela cidade e que em um mês o herói vai sentir falta dele porque muitas coisas ruins irão acontecer. Finalmente vai pra Riker, hein? Olha, acho que você tem mais inimigos lá do que eu. Se você acha que isso é mais do que uma mera inconveniência... Oh, tenho que ir. Olha, boa sorte, Willy. Tô achando que você vai precisar. Idiota! Sou eu que mantenho a cidade em ordem. Um mês! Em um mês você vai sentir a minha falta! Depois disso, Peter vai até o laboratório do Dr. Octavius, para quem ele trabalhava como assistente. Por conta das suas atividades como Homem-Aranha, Peter sempre se atrasa e por causa disso, o cientista começou os seus experimentos sem ele. Esse projeto seria uma prótese que responde aos comandos mentais do usuário e eles estão criando isso para ajudar pessoas deficientes. A experiência dá errado, mas o Octavius está otimista que no final vai dar bom. Mas os investidores chegam até o local para ver o projeto e acabam não gostando muito do que viram. Eles perderam a paciência e exigem que o projeto seja entregue e finalizado em breve. Octavius manda Peter ir pra casa enquanto ele tenta dar um papo nos caras. Já que ele foi dispensado mais cedo, Peter faz mais algumas atividades como Homem-Aranha, mas acontece que o traje dele foi bem danificado na luta contra o Fisk. Sendo assim, ele volta pro laboratório do Octavius à noite pra conseguir arrumar ele. Mas a casa cai quando o Octavius aparece ali de surpresa. Ao ver o Peter com o traje do Homem-Aranha, o clima fica meio tenso. Parker! Dr. Octavius, o que tem aí? Chinês. Se soubesse que estava... O que é isso? Ah, um projeto paralelo. É claro. É você. Eu não sei o que... Ora, vamos, Parker. É óbvio. Me deixa explicar. Podia ter me contado antes. Eu queria... Mas eu tinha medo que se ficassem sabendo, a minha família estaria em perigo. Ah... Sim. Acho que se você faz os equipamentos dele, também pode ser um alvo. Tranquilo. Vou guardar segredo. Mas pro alívio do Peter, o Octavius passa a achar que o Peter é o cara que cria os equipamentos do Homem-Aranha e não que é ele próprio o Homem-Aranha, tá ligado? Então fica de boa, né? O Peter segue esse raciocínio do doutor e o Otto respeita isso. Inclusive, achando que é por isso que o Peter sempre chega atrasado pro trabalho. No final, Otto não só deixa Peter continuar trabalhando no traje, como também ajuda ele, dando algumas sugestões de melhorias. O Peter segue essas sugestões e assim o Homem-Aranha ganha um novo traje, com um design novo e material bem mais resistente. Fora isso, a vida pessoal do Peter continua. Ele vai até o abrigo festa e ajuda o Martin Lee a fazer uma festa surpresa pra tia May. De volta às atividades de herói, o Homem-Aranha recebe um chamado da capitã Yuri Watanabe, que fala que o alarme de uma das casas de leilões do Wilson Fisk disparou. Então ele vai lá pra investigar. Ele avista bandidos mascarados assaltando o lugar, perguntando sobre uma pasta. Ele acaba derrotando alguns desses capangas e depois encontra a Mary Jane, que também tava investigando aquele caso. Parado. Amigo, se eu ganhasse dinheiro toda vez que falam isso... Oi, Pete. MJ, o que tá fazendo aqui? O mesmo que você. Trabalhando. Bom,
Eu tava. A Mary Jane tinha conseguido a tal pasta que falava de um tal de bafo do diabo. Só que mais mascarados aparecem e os atacam, conseguindo pegar a pasta e fugindo. Mas o Peter conseguiu pegar uma das máscaras do bandido. Depois disso, Peter e Mary Jane se encontram em uma lanchonete e conversam sobre a vida. Eles já não se viam há mais de 6 meses e a Mary Jane queria ajudar no caso desse tal do bafo do diabo. Peter não queria pôr ela em perigo novamente e é esse exatamente o motivo deles terem terminado o namoro. A polícia passa a todo vapor por ali, chamando a atenção do antigo casal. Peter decide ver o que tá rolando e a Mary Jane sai logo depois se despedindo do barman, que era ninguém menos do que o próprio Stan Lee, galera. Olha só essa referência que legal. Adorei ver vocês juntos de novo. Sempre foram meus preferidos. O Homem-Aranha vê que toda a confusão tinha sido feita pelo Shocker. Ele enfrenta o vilão, mas nota que ele parecia com medo de alguma coisa, mas se recusava a falar. No final, o Aranha derrota o Shocker, que vai preso. Depois dessa confusão aqui, Peter decide levar a máscara que ele conseguiu dos bandidos até o Martin Lee, já que o chinês tinha estudado a história da arte. Ele analisa a máscara e diz que ele remete a criaturas de histórias de terror chinesas, e diz que a investigação de Mary Jane pode colocar ela em perigo. Mais tarde, Peter volta para o laboratório do Dr. Octavius, onde ele estava testando a sua prótese em um voluntário, e estava sendo bem sucedido por sinal. Mas a alegria durou pouco porque agentes da prefeitura apareceram e começaram a limpar o lugar, alegando que o Otto violou protocolos de segurança e que vão fechar aquele laboratório. E quem aparece também é o Norman Osborn, que nessa versão, além de ser o CEO da Oscorp, ele também é o prefeito de Nova York. Pra quem não sabe também, nas histórias em quadrinho, ele é o Duende Verde, né? O Norman, ele revela que a decisão de fechar o local foi dele e convida o Octavius a voltar a trabalhar na Oscorp. Convite esse que o cientista acaba negando. Isso não tem nada a ver com segurança, não é? Eu só quero ajudar, Otto. Você pode continuar seu trabalho em um ambiente seguro. Na Oscorp. Você sempre foi o mais inteligente de todos. Você não mudou nada. E nem você. Norma também fala que o Peter está super convidado a trabalhar nas suas empresas quando quiser. Mas depois disso tudo, Octavius já estava declarando derrota e manda o Peter procurar outro emprego porque não ia ter jeito mais de continuar aquele projeto, já que a sua empresa dependia de financiadores para poder ter dinheiro para pagar o salário e financiar o projeto. E como ele já tá sem financiadores no momento, o Peter não vai poder receber mais. Só que o Peter não valoriza só o dinheiro, mas também os seus ideais. Ele se recusa a deixar o Otto na mão e eles vão continuar trabalhando juntos. Depois disso, o Homem-Aranha fica sabendo através da Yuri que o Shocker escapou da prisão e estava assaltando um banco. Parece que ele foi libertado por um policial que parecia estar sendo controlado. Infelizmente, o policial morreu logo depois de libertar o vilão. O Homem-Aranha vai até lá, enfrenta o vilão novamente e assim como antes, o Shocker parece ter medo de alguma coisa. O herói derrota ele novamente, mas acha toda aquela situação muito esquisita. Depois disso, a Yuri fala com o Aranha sobre a gangue dos demônios mascarados, que parece que estão travando alguma guerra contra os capangas do Rei do Crime. Ela dá uma pista pro Homem-Aranha e isso leva até um estaleiro do Fisk, onde um policial chamado Jefferson Davis se junta pra ajudar ele. O Aranha e o policial descobrem que os mascarados estavam roubando uma carga cheia de armamentos pesados e uma perseguição insana pela cidade começa a acontecer. Mas no final, o herói e o policial conseguem impedir os bandidos. E o oficial Davis até mesmo salva a vida do Homem-Aranha, conseguindo impedir um mascarado de matá-lo. E por ter salvo o Homem-Aranha, Davis agora está sendo chamado de herói. Mary Jane, que depois dos eventos do leilão que a gente comentou lá da pasta e tal, foi promovida a repórter de rua e ele se aproxima do Davis pra ter uma reportagem. O Aranha não gosta muito disso, mas a Mary Jane não tá a fim de ficar de fora dessa. Mas você acha que acabou? Lembra que eu falei que o Peter tava com problemas pra pagar o aluguel? Pois é, ele é despejado do apartamento e quase perde todas as suas coisas, inclusive equipamentos importantes do Aranha. Ele teve que literalmente ir atrás do caminhão de lixo pra recuperar as coisas dele. Pois é, a vida de herói não é fácil, né, galera? O cara podia trabalhar de entregador, mano. Imagina o Aranha entregando comida pela cidade ali. Pô, ia ser rapidão, né? Entrega as pizzas lá, ó, soltando teia, né? Já fazia isso nos filmes. Muito melhor, né, não? Abriu um aplicativo de entrega. Mas agora Peter está sem casa e por causa disso, ele acaba passando a noite no abrigo festa. No dia seguinte, Martin Lee vai falar com a tia May e fala que vai sair da cidade por um tempo e que era um assunto pessoal. Peter percebe que o cara tava meio estranho. Tá tudo bem? É só um assunto pessoal que eu planejei há algum tempo. Mas, por favor, cuide bem daqui. Representa
a minha melhor parte. Mary Jane liga pro Peter e fala que a matéria que ela fez sobre o oficial Davis acabou viralizando e agora o prefeito Osborn decidiu condecorar o policial durante a sua campanha de reeleição. Político, né, galera? Vocês sabem como é que é. Ela vai cobrir a cerimônia e convida o Peter pra ir com ela. No caminho pra cerimônia, o próprio Davis entra em contato com o Aranha falando que soube que os demônios pretendem atacar um canteiro de obras do Fisk. Ele vai até lá e acaba enfrentando os demônios mascarados que estavam invadindo o canteiro de obras. Ele se meteu no meio de uma briga entre facções e isso terminou em uma perseguição insana pela cidade, com direito ao Aranha impedir que um guindaste caísse nas ruas e matasse uma porrada de gente. Essa cena é incrível, inclusive. Por favor, não faz porrada. Depois de uma boa dose de destruição, o Aranha consegue parar o helicóptero e capturar os demônios. Quem estava acompanhando toda a ação era o Miles Morales, o filho do oficial Davis, que depois de ver o Aranha chutando bundas, foi para a prefeitura ver o seu pai ser condecorado. A cerimônia acontece na prefeitura. O oficial Davis é homenageado e condecorado com a medalha de honra ao mérito pelo que ele fez ao lado do Homem-Aranha no dia anterior. Mas no meio da cerimônia, o Osborn recebe uma ligação ameaçadora. E o cara do outro lado da linha só diz que quer ver o prefeito sofrer. Quem é? Nos próximos dias, sua empresa, sua cidade e todas as coisas que você ama serão destruídas. As pessoas vão implorar por sua ajuda, mas você não poderá salvá-las. Escuta, palhaço. Eu recebo ameaças assim toda hora. Por que não vira homem e me fala o que você quer? Ver você sofrer. Com isso, o prefeito mete o pé e o Peter, que estava assistindo tudo ao lado da Mary Jane, sente o seu sentido aranha ficar maluco e de repente várias pessoas com uma espécie de aura negativa do corpo começam a surgir, entre elas o próprio Martin Lee. Uma dessas pessoas estava ao lado do Davis com várias bombas presas no corpo. Várias explosões então acontecem e uma delas acerta o próprio Davis e acaba matando ele na hora. Diversas pessoas acabaram morrendo no local e o próprio Peter acaba ficando inconsciente enquanto protegia a Mary Jane. Miles acorda no meio da confusão e tenta procurar o seu próprio pai. Nisso ele é atacado por um dos bandidos massacrados, mas ele é salvo da morte pelo próprio Martin Lee, que revela ser o líder da gangue dos mascarados. Lee e os bandidos vão embora, Miles encontra o seu pai, que infelizmente já não estava mais com vida. O funeral do Davis acontece e nele Peter vai até o Miles, e eles se conhecem então. Mas o primeiro contato dos dois não foi muito amistoso, principalmente porque Miles estava meio revoltado por causa da perda do pai. Uma semana depois do incidente, o Homem-Aranha agora estava atrás do Martin Lee, já que ele o viu entre os bandidos, mas a Yuri não pode emitir um mandado de prisão contra ele sem provas, então Peter e Mary Jane começam a procurar por essas tais provas aí, né? A Mary Jane acabou fazendo as suas pesquisas e descobriu que de alguma forma o Lee tem a habilidade de corromper e controlar as pessoas, e isso explica como surgiu essa gangue dos demônios mascarados na cidade. O Homem-Aranha consegue encontrar o esconderijo desses demônios e descobre que o objetivo da gangue não era só começar uma guerra contra o rei do crime, mas sim juntar armamento para atacar o Norman Osborn e tudo o que ele possui, desde a Oscorp e até os outros projetos pela cidade. E em uma dessas investigações, o Aracnídeo acabou sendo atacado por um grupo de seguranças privados liderado por uma mulher chamada de Silver Sable. Ela o ataca o Homem-Aranha, mas é interrompida pela Yuri. A capitã da polícia revela ao Aranha que o grupo da Sable foi contratado pela Osborn para ajudar na segurança da cidade. O Aranha e a Sable não se dão muito bem e o herói vai embora. Peter então decide investigar o Martin Lee na festa. Lá ele encontra a tia May e sugere que ela chame o Miles Morales para trabalhar no lugar, já que ele não anda muito bem desde a morte do pai. Peter invade o escritório do Martin Lee e encontra uma sala secreta, e nela estava aquela pasta do bafo do diabo que foi encontrado pela Mary Jane. Mas as investigações do Peter são interrompidas quando ele sem querer ativa uma armadilha e decide ir embora. Na saída, ele se surpreende quando o próprio Martin Lee dá as caras ali, pegando ele no flagra. Olá, Peter. Senhor Lee? Eu achei que tinha viajado. Encontrou o que procurava? Martin, você voltou. Eu pego. Obrigada. Vou ter que viajar de novo. Só precisava de umas coisas do escritório. Acho que soube da prefeitura. Sim. Trágico.
Lee percebe que o Peter tava investigando ele e quando a tia May fala que o Peter tava presente no ataque ao Osborn, ele começou a juntar as pontas. Lee diz que vai ter que viajar novamente a negócios agora, só volta quando tudo tiver finalizado. Peter então segue Lee até a saída do abrigo e quando ele o alcança, pessoas controladas pelo Lee acabam atacando o Peter. Ao mesmo tempo que isso tudo acontece, Peter continuava ajudando o Dr. Octavius no projeto dele e o cientista consegue avançar nos seus experimentos, conseguindo criar um dispositivo para controlar as próteses perfeitamente usando apenas o pensamento. Nisso, o Octavius finalmente revela sobre a sua relação com o Osborn. Acontece que o Norman e o Octavius são antigos colegas cientistas. Eles fundaram, inclusive, galera, a Oscorp juntos. Mas depois de alguns desentendimentos, o Octavius decidiu ir embora e fundar a sua própria companhia. Desde então, eles são rivais. Mas tem um detalhe aí. O motivo de tanto empenho do Octavius em querer finalizar esse projeto não é só por motivos filantrópicos não, tá? Acontece que na juventude, o Octavius teve uma superexposição a substâncias tóxicas e como consequência disso, ele contraiu o que chamam de distúrbio neurológico degenerativo. Basicamente, ele tá aos poucos perdendo a capacidade motora de seu próprio corpo. Sendo assim, esse projeto não é só para ajudar vidas de deficientes, como também para salvar a sua própria vida. Peter marca de se encontrar com a Mary Jane no apartamento dela, mas quando ele chega lá, ela revela que foi para um armazém naquele dia e que aquele lugar era um esconderijo da gangue liderada pelo Lápide. Lá ela consegue pistas das próximas atividades do Martin Lee. O Peter, sabendo que a Mary Jane vai continuar se metendo nesses perigos, decide aceitar que eles podem trabalhar juntos e assim eles viram parceiros. Com a ajuda da Mary Jane, então, o Aranha consegue seguir algumas pistas e descobre que o bafo do diabo é uma invenção da Oscorp e que é um tratamento de doença genética que está incompleto. E nesse estado atual, ele pode ser usado praticamente como uma arma biológica. Na busca por uma amostra, o Aranha acaba indo atrás de um cientista da Oscorp que acaba sendo capturado pela gangue do Lee. O vilão usa seus poderes para controlar o cientista e descobre que quem tem uma amostra do bafo do diabo é um cientista chamado de Morgan. E ao investigar mais sobre esse cientista Morgan, Peter e Mary Jane descobrem quem é ele e que ele estava sob a proteção do grupo da Silver Sable. Acabou a festa ali. Pelo jeito, a festa não acabou. Durante uma pausa nessas investigações, o Aranha avista Miles sendo atacado por um assaltante e acaba ajudando ele. Depois disso, rola até uma pequena sessão de defesa pessoal com o Miles, que é bem legal. E eu nem preciso dizer que o moleque ficou super felizão por poder passar esse tempinho com o ídolo dele, né? Depois desse momento, o Miles vai pra festa no seu primeiro dia de trabalho. Inclusive, ele encontra o Peter de novo, sem fazer a menor ideia de que tinha acabado de trocar uma ideia com ele, só que vestido de Homem-Aranha. Depois do trabalho comunitário, o Homem-Aranha avista um ataque ao grupo da Sable pelos mascarados, na tentativa de sequestrar o Morgan e pegar o bafo do diabo. O Aranha consegue resgatar o Morgan, mas os bandidos conseguem o item. Depois disso, os mascarados liderados pelo próprio Lee invadem a estação de trem da cidade e colocam todo mundo como refém, inclusive a Mary Jane. A ideia era obrigar o Osborn a ir até ali, ou então ele iria espalhar o bafo de diabo no local para infectar todo mundo. Mary Jane chama a ajuda do Peter e com a orientação do herói, eles conseguem desarmar a bomba. O Aranha entra em ação e vai atrás de Lee, e isso resulta em uma das lutas épicas entre os dois dentro de um trem. O trem fica totalmente desgovernado e uma grande destruição acontece nas ruas. Mas no final, Martin Lee é derrotado e preso. Voltando agora pro Dr. Octavius, Peter descobre algo bem preocupante. Mas quando ele vai falar com o cientista sobre a sua descoberta, Octavius já tinha evoluído ainda mais o seu projeto, criando 4 tentáculos a partir das próteses inventadas, todos sendo controlados com a sua mente usando o mesmo dispositivo de antes. E acontece que a descoberta do Peter foi que a rede neural usada para manipular as próteses e agora os tentáculos podem estar afetando o próprio cérebro do Otto. Isso quer dizer que se o Otto não tomar cuidado, ele pode ter a mente danificada para sempre. O Octavius não aceita muito isso e queria mostrar o seu projeto pro mundo, mas depois que o Peter explicou a situação, ele pareceu entender. Mas assim que o Peter sai do laboratório, Octavius põe o dispositivo de novo e ao olhar um pronunciamento do Osborn sobre a prisão do Martin Lee, ele fica furioso, declarando então que tem planos para lidar com o seu arquirrival. O povo de Nova York logo vai tomar uma decisão que pode mudar o curso da cidade para sempre. Quando vocês forem votar, lembrem-se do que eu fiz. Nós estamos mais seguros agora do que nunca. Mentiroso! Você não tem nem ideia do que eu planejei pra você. E
E ao longo dos próximos eventos, o Homem-Aranha faz algumas missões secundárias e seria aqui que eles enfrentariam alguns vilões em histórias que não fazem parte da trama principal do jogo. Esses inimigos seriam a Scribble, o Lápide e o Treinador. Depois disso, volta a dar tudo ruim, tá ligado? Um comboio da polícia é atacado e o bafo do diabo é roubado de novo. A Yuri fala com o Aranha que tá tendo uma rebelião na balsa, então ele decide ir pra lá pra conter os prisioneiros. E quando chega na balsa, o Aranha enfrenta vários bandidos, inclusive alguns dos seus maiores inimigos que estavam presos lá, como o Electro, o Scorpion, o Rhino, o Abutre e até mesmo o Martin Lee. E agora adotou o nome de Senhor Negativo. Mas enfim, a situação complica quando todos esses vilões se juntam e começam a espancar o Aranha. E pra piorar, um sexto homem aparece ali que revela ser ninguém menos do que o Octo Octavius. Dr. Octavius. Primeiro e último aviso. Não nos atrapalhe. O cientista pega o Aranha e joga ele longe, e depois se dirige aos vilões. Pelo jeito, foi o Octavius quem começou a revolta na balsa com o objetivo de liberar aqueles 5 super vilões, e em troca da liberdade, eles toparam ajudar com seus planos. O Aranha é resgatado pela Yuri, enquanto o Otto agora se denomina como Dr. Octopus. Ele pega o bafo do diabo e libera na cidade inteira, infectando boa parte dos cidadãos. Tudo isso só pra vingar de Norman Osborn. Olha só que absurdo. O grupo da Silver Sable cria então uma quarentena na cidade, já que muitos dos habitantes foram infectados pelo bafo do diabo, inclusive a tia May, galera. E pra piorar, praticamente todos os criminosos que estavam presos na balsa fugiram, gerando então um caos na cidade. E como não poderia ficar melhor, o Osborn colocou a culpa tudo nisso no Homem-Aranha. Sendo assim, as autoridades agora tá caçando o herói, e pra todo lugar que você vai tem bandido ali te caçando também e tal, e vira uma complicação que só. A cidade vira um caos tremendo. E pra completar, um incêndio acontece na festa e o Homem-Aranha vai até lá pra salvar as pessoas. O herói, com a ajuda da Mary Jane, salva o Miles e a tia May, só que no final o próprio Homem-Aranha quase cai no fogo, mas é salvo por Mary Jane e Miles. Todo mundo começa a trabalhar junto ali, a Mary Jane, o Homem-Aranha e Miles, pra tentar resolver a situação caótica da cidade. Investigando mais, o Aranha segue o rastro do bafo do diabo e descobre o esconderijo do grupo dos vilões. Lá ele descobre que o Octopus fez várias promessas aos outros em troca da ajuda dele, tipo conseguir tirar o traje do Rhino, que era preso na pele dele, ajudar a transformar o Elétrico em energia pura e principalmente ajudar o Senhor Negativo a se vingar do Osborn. Mas aquilo também era uma armadilha para atrair o Aranha e matá-lo com uma explosão. O herói consegue escapar dali, mas é capturado pelo Abutre, que leva até onde o Electro estava. O Aranha então acaba tendo que enfrentar os dois vilões ao mesmo tempo, que é uma batalha épica pra caramba, tá ligado? É à noite, tá lá o Electro todo louco querendo tacar raio em você, enquanto o Abutre vai voando também em volta. É uma das lutas sensacionais, é um dos pontos mais altos do jogo. Essa cena aqui é muito forte, cara, é muito da hora. O que houve? O Electro tá de castigo. Spider-Man, eu imagino. Se você se importasse com esta cidade, me ajudaria a expor o Osborn como o criminoso que ele é. Matando pessoas inocentes? Eu teria restaurado a energia. Você é doente, precisa de ajuda. Eu já tenho muita ajuda. E nós não vamos parar até o Norman ter o que ele merece. Mas eu nem preciso dizer que depois disso, o Aranha consegue mais uma vez derrotar os dois, né? Agora, o Aranha vai atrás do Escorpião e uma luta começa, mas dessa vez o Aranha leva a pior ao ser envenenado pelo vilão e ter que passar por poucas e boas pra se livrar desse veneno maldito. E depois que ele consegue se recuperar, o Peter vai pro festa e descobre que a tia May tá malzona, galera. E enquanto isso, Miles descobre a localização de alguns antibióticos roubados da festa e decide recuperar eles por conta própria. Isso coloca ele em maus lençóis, já que o Rhino e o Escorpião também estavam nesse mesmo lugar. Mas no final, Miles consegue passar por ele sem ser visto e escapa com os antibióticos. Depois de saber o que aconteceu com o Miles, o Aranha recebe da Yuri a localização do Rhino e do Escorpião e vai até lá e derrota a dupla também. Já a Mary Jane se aproveita da situação para invadir o apartamento do Osborn e tentar achar alguma informação secreta do bafo do diabo que poderia ajudar na criação da cura para salvar a cidade.
cidade. Nisso, ela acaba descobrindo outra coisa, um segredo envolvendo o filho do Norman, que é o Harry Osborn. Acontece que o Harry é amigo de infância tanto do Peter e da Mary Jane, mas ele tinha se afastado deles, supostamente pra estudar no exterior. Isso é até mencionado no jogo e tal, falando que o Harry tá viajando. Só que a Mary Jane acaba encontrando um quarto com uma maca vazia e o diário do Harry. A Mary Jane acaba descobrindo então que essa história de estudar no exterior era tudo mentira. Na verdade, galera, o Harry tinha contraído a mesma doença que matou a sua mãe e o Norman o manteve ali pra aplicar um tratamento especial na tentativa de salvar a sua vida. E a cura que estava sendo feita na intenção de salvar a vida do Harry era o próprio bafo do diabo. E se vocês lembram bem, o bafo do diabo era um projeto pra curar doenças, mas estava incompleto. E por isso que ele foi convertido em uma espécie de arma biológica. Logo depois de ler essas revelações, Mary Jane escuta a gente entrando no apartamento e descobre Norman junto da Silver Sable e os seus outros soldados. Norman inclusive fala pra Sable que ele tinha conseguido criar uma cura pro bafo do diabo e tava indo pegar ele em seu laboratório secreto. Mary Jane então consegue passar sorrateiramente pelos soldados e entra nesse laboratório também. E lá encontra várias coisas bizarras, mas principalmente ela descobre a localização do laboratório do bafo do diabo. Só que a coisa mais sinistra que ela encontra é um vídeo mostrando um experimento feito anos atrás em uma criança, e essa criança era o Martin Lee. Por favor, socorro! Pensei que fosse só uma consulta! O menino parecia pronto. Vou entrar lá! Não vai! É tarde demais! Posso parar! Pois é, pessoal, acontece que o Lee foi uma cobaia de um experimento da Oscorp que deu errado. Esse experimento acabou dando os poderes negativos do Lee e no processo matou os pais dele. E é por isso que o Lee quer tanto acabar com o Osborn, por vingança por tudo que o cara fez com a vida dele. Ela também descobre informações mais concretas sobre o bafo do diabo e inclusive que ele era uma cura para absolutamente qualquer doença, mas que o experimento, como a gente já sabe, estava incompleto. Ela consegue então copiar as informações para o seu pendrive, mas no processo ela acaba encontrando uma aranha modificada semelhante que a que picou o Peter, e ela se assusta sendo descoberta pela Silver Sable. Para escapar, Mary Jane arrisca tudo, ela chama por Peter pedindo ajuda e pula do prédio, só para ser resgatada pelo Homem-Aranha em plena queda livre. Pete, tá pronto? Peraí, espera! Já era! É com você! Você é louca! Você é demais. Depois de descobrir tudo que a Mary Jane descobriu, o Aranha vai até o laboratório que já estava sendo atacado pelo Senhor Negativo e os seus soldados controlados. O Lee captura o Norman e o Dr. Morgan e os obriga a entregar a única amostra da cura do bafo do diabo. O Aranha impede o Lee de matar o Osborn e luta contra ele, conseguindo derrotá-lo no final. Mas logo depois o Dr. Octopus aparece e acaba com o Lee, o chamando ele de inútil. O Aranha tenta enfrentar o cientista, mas é derrotado. E o Dr. Octopus pega o antídoto e sequestra o Norman e vai embora. Essa sua expressão... Você nem imagina como é satisfatória. Pronto pro ato final? O Homem-Aranha agora estava caído no chão, extremamente ferido, e é resgatado pela Silver Sable e o Morgan. Ele é levado até a festa e tratado, mas logo se levanta porque o tempo era curto. Fora toda essa confusão, a situação era grave pro Peter, já que a tia May estava extremamente doente por conta do bafo do diabo, mas ele não acha que consegue vencer, então a Mary Jane lhe dá um conselho. Eu não sei se consigo vencer. Talvez não. Talvez o Spider-Man precise da ajuda do Peter. Quê? O Peter ajudou a construir os braços, lembra? Se alguém pode achar uma fraqueza, é ele. Se o Homem-Aranha não consegue vencer o Octopus, talvez o Peter consiga ajudá-lo. Afinal, a única pessoa que conhece o projeto do Otto Octavius envolvendo os tentáculos é o próprio Peter Parker. O herói entende o recado e vai pra ação. Nesse meio tempo, sem a Mary Jane perceber, aquela aranha modificada que ela achou lá no laboratório do Osborn ainda estava na roupa dela. E depois desse papo com o Peter, ela saiu e começou a perambular pelo abrigo. Nisso, ela acaba sendo encontrada pelo Miles e acaba picando ele. Seguindo os conselhos da Mary Jane, Peter
volta pro laboratório do Octavius e lá usa os seus conhecimentos sobre os tentáculos do seu antigo mentor para criar um novo traje para si, mais resistente e feito unicamente para enfrentar o Dr. Octopus. Você roubou a minha empresa, as minhas ideias. Agora, a verdade. A verdade. Tudo bem. A verdade É que você só teve um pingo de valor quando trabalhou pra mim. A verdade é que você nunca aceitou que eu sou melhor que você. Você é um fracasso, Otto. E sempre vai ser. Assim como seu novo traje, o Homem-Aranha vai até a Oscorp e salva o Norman de ser morto pelo vilão. Com isso, o Dr. Octopus e o Aranha agora tem um combate intenso no topo da torre da Oscorp, e nesse combate a máscara do Peter se quebra. Só que pra surpresa do herói, o Dr. Octopus já tinha descoberto que o Peter era na verdade o Homem-Aranha. E isso o deixa ainda mais furioso, porque se o Octavius sabia disso, ele também sabia do mal que ele causou pra ele, e simplesmente deixou isso tudo acontecer. A luta ficou ainda mais intensa. Depois disso, mais no final, o Homem-Aranha finalmente derrota o Octopus, e mesmo com dor no coração pelo que aconteceu com seu mentor e ídolo, e sob o risco de ele revelar a sua identidade secreta pra todo mundo, Peter o deixa pra ser preso pelas autoridades enquanto leva o antídoto correndo pra festa. No entanto, galera, ao chegar lá, o Dr. Morgan revela que levaria algumas horas pra conseguir multiplicar o antídoto pra poder espalhar pela cidade e salvar todo mundo. Só que a tia May não tinha horas mais, galera. Ela iria morrer se não recebesse a cura naquele momento. Só que se o Peter der então a cura pra ela, muitas outras pessoas na cidade vão acabar morrendo também. Isso força o Peter a ter que escolher entre salvar a sua tia ou salvar a cidade. Nisso acontece uma das cenas mais tristes e mais legais também desse jogo aqui, que é muito emocionante. A tia May fala com o Homem-Aranha e revela que sabia sobre o segredo do Peter já fazia muito tempo e está totalmente orgulhosa pelo que o seu sobrinho se tornou. A senhora vai ficar bem. Eu tenho a cura bem aqui. Tire essa máscara. Eu quero ver o meu sobrinho. Sabia? Já faz um tempo. Eu não queria te preocupar. Preocupou. E eu estou tão orgulhosa. O Ben também estaria. Você salvou tanta gente. Eu não sei o que fazer. Você sabe sim. Depois disso, o Aranha então cria coragem pra salvar a cidade e acaba deixando a tia May morrer. Por causa dessa conversa, ele não tem coragem de condenar a cidade inteira só pra salvar a tia dele. E por causa disso, a tia May então acaba morrendo em prol de que tivesse mais tempo pra criar um antídoto pra salvar a cidade inteira. A cidade agora tá começando a se reestruturar, rola um enterro da May e ela ganha um túmulo do lado do tio Ben. Já o Otto Octavius é preso na balsa, Peter e Mary Jane se encontram na mesma lanchonete de antes e conversam sobre a vida. O AP do novo Peter só vai estar pronto em uma semana, então ele vai passar um tempinho na casa do Miles. Mas a Mary Jane tem uma contraproposta. Já ao invés de passar essa semana na casa do Miles, ele poderia passar na casa dela. Ah, o cara é garanhão demais, né? Peter aceita então, eles acabam se beijando, recomeçando assim o namoro deles. Uma semana depois, o Miles ajuda Peter na mudança pro seu novo apartamento e decide contar um segredo. Rola até um momento meio constrangedor aqui, já que o Peter começou a achar que ele tava falando sobre a puberdade ou coisa parecida. Mas Miles o surpreende pulando no teto e ficando grudado lá. Ou seja, Miles, ao ser picado por aquela aranha do laboratório de Osborn, que a Mary Jane acabou trazendo por acidente, também conseguiu trazer os poderes de aracnídeo pra ele. Como resposta, o Peter também gruda no teto, revelando pro Miles que ele é o Homem-Aranha. Eu ia te mostrar logo. Não. Não. É bizarro, né? Nem tanto.
Enquanto isso, Norman agora volta pro seu laboratório secreto, lamentando ter falhado em conseguir uma cura pro seu filho Harry. A gente descobre então que o Harry tava lá no laboratório o tempo todo, preso em um tubo totalmente inerte. Ele tá ali preservado para que o Norman ganhe tempo para achar uma cura. Mesmo tendo falhado, Norman não quer desistir e promete que vai achar uma cura a todo custo pro seu filho. Enquanto ele fala isso tocando no tubo, um tipo de gosma que tava envolvendo o corpo do Harry reage, tocando no tubo na mesma direção na mão do Norman. E o que será que vai rolar, hein? Só na continuação pra gente descobrir, tá? Isso claramente leva a gente a crer que é algo relacionado à simbiose e é daí que vai surgir o Venom. E esse é o final da história principal de Marvel Spider-Man, galera. Mas ainda tem algumas histórias menores que rolam depois desses eventos, mais especificamente na DLC Cidade que Nunca Dorme, que eu acho que é interessante a gente contar pra esse vídeo ficar mais completo ainda. Então se você ainda não deu like no vídeo, pelo amor de Deus, mano, deixa o joinha aí, compartilha com seus amigos, que isso aqui é praticamente um documentário. Mas continuando então, o Homem-Aranha acaba se envolvendo em uma guerra de máfia e tem o retorno também da Gata Negra à cidade. Aparentemente a Gata Negra está sendo forçada a trabalhar pro Cabeça de Martelo pra roubar 5 pendrives contendo informações sobre uma grande quantia em dinheiro das maiores famílias mafiosas da cidade. Tendo essas informações, eles podem colocar as outras famílias na falência. A Gata Negra diz que o Cabeça de Martelo tá usando o filho dela como refém pra obrigar ela a ajudá-los, mas depois o Aranha descobre que essa história de filho era totalmente mentira e que ela na verdade queria pegar os pendrives pra ela própria. No final, uma batalha contra o Cabeça de Martelo acontece e a Gata Negra acaba sendo dada como morta, desaparecendo junto dos pendrives. Depois disso, outros mafiosos agora declaram guerra ao Cabeça de Martelo e decide sequestrar todos os mafiosos e matá-los para tomar controle da cidade. O Homem-Aranha junto da polícia tenta impedi-los, mas no primeiro confronto, o vilão acaba com todos os policiais, sobrando apenas o Homem-Aranha e a Capitã Yuri Watanabe, que passou a jurar vingança. O Cabeça de Martelo consegue sequestrar os líderes mafiosos, mas o Aranha acaba salvando e enfrenta o vilão, que tava com o exoesqueleto que amplificava a sua força. O Aranha vence no final e o Cabeça de Martelo acaba sendo derrotado com um tiro da Yuri. Tudo aparentemente acabou por aqui, mas o Cabeça de Martelo acaba sendo reanimado por um subordinado disfarçado de paramédico. Logo, a sobrevivência do Cabeça de Martelo é revelado pra geral e ele começa a procurar novas tecnologias de um tal de Projeto Olympus pra aprimorar o corpo dele. Acontece que essa tecnologia é da Sable, a empresa da Silver Sable, que volta pra Nova York pra cuidar dessa treta toda. Nisso, o Homem-Aranha e a Silver Sable são obrigados a trabalharem juntos e enfrentam os capangas do Cabeça de Martelo, que agora era um ciborgue completo graças à tecnologia da Sable. Mas o Aranha recebe ajuda inesperada da Gata Negra, que revela ter sobrevivido um incidente anterior e dá pro herói um dos pendrives que ela conseguiu, e nele tinha informações de como derrotar o Cabeça de Martelo. O Aranha e a Sable usam essas informações para criar uma arma que destruiria a liga metálica da cabeça do vilão, e depois de uma luta intensa na base da Sable, o Cabeça de Martelo é finalmente derrotado, e assim a Silver Sable volta para sua casa e o Aranha volta às suas atividades normais em Nova York. Durante todo esse tempo, galera, Miles ficava contatando o Peter pedindo para começar a ter treinamentos de aranha, e o Peter sempre ficava enrolando o cara. Mas depois dessas últimas lutas contra o Cabeça de Martelo, o herói decidiu que tava na hora de avançar com esse treino, e assim Peter leva Miles para começar o treinamento, para assim o Miles Morales se tornar o novo Homem-Aranha. E aí, você curtiu essa história? Foi grande pra caramba, né? Deu um trabalho danado, fortalece com seu like, inscreva-se no canal, e esse vídeo só é possível graças ao apoio dessa galera que tá aparecendo aqui, que são os membros. Dá uma clicada aí no Seja Membro, por menos de R$3, você apoia demais o nosso trabalho, e eu quero muito saber se vocês gostariam de ver também a história completa, né, do Miles Morales, o Spider-Man Miles Morales, que é da hora pra caramba também, que é a continuação direta desse jogo aqui, e futuramente ainda vai sair o Homem-Aranha 2, que vai ter o Venom, e parece tá muito louco também. Então comenta aí embaixo, compartilha com os amigos, e se o feedback for positivo, pode ter certeza que eu vou trazer a continuação pra vocês. Eu vou indo nessa, vou deixar pra vocês aqui outros vídeos de história, tem a história do God of War do Play 4 também, que é super interessante, e aqui embaixo tem a história do Resident Evil. Valeu demais, galera, um beijo, um queijo e tchau, tchau.